meu nome é Cristina Magalhães, eu sou diretora comercial da Bellinzone Brasil. E eu estou hoje aqui com uma pessoa muito bacana, que a gente tem muito orgulho de poder estar compartilhando com vocês um conteúdo muito especial. Na verdade, nós estamos aqui com Humberto Celante, criador do conteúdo Um Diarista, um conteúdo inovador que vem revolucionando o setor de prestação de serviço das diaristas. Vamos aprender um pouquinho com o Humberto? Humberto, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Veio lá de Florianópolis, no Rio de Janeiro, nos prestigiar, para que nós possamos dar início também a uma parceria com o produto Bellinzone. E eu gostaria muito, primeiro, de que você me explicasse, começar do final para a gente poder ir para o início. O que é o método Um Diarista? Legal, prazer estar aqui, Cristina. Então, o método Um Diarista, ele iniciou quando eu estava com uma fila de espera, ganhando o dobro da média das faxinas lá da minha cidade. E aí foi onde eu entendi que o mercado ele está carente. Sua cidade? Florianópolis. Florianópolis. Aí eu estava fazendo minhas faxinas lá em Floripa, me dedicando, sempre me vi como um prestador de serviço, onde o meu serviço ele é o meu negócio, e fui fazendo ele crescer e se tornar valorizado. E aí eu comecei na média dos R$150, que é a média que as pessoas fazem faxina lá, e esse meu empenho, essa minha dedicação em inovar na minha prestação de serviço, proporcionou com que eu crescesse e alcançasse valores que até então não eram valores assim vistos pela sociedade como pagos, tipo R$300 numa limpeza. Então, quando eu comecei a conquistar esse valor, eu pensei, nossa, as pessoas estão pagando 300 pila na faxina, né? E eu ainda tinha uma fila de espera. Ou seja, existia gente que queria a sua casa limpa. Exatamente, e bem limpa. E esperava um diarista, né? Então eu falei, nossa, peraí, o mercado, existe uma carência, porque se tem pessoas que estão me esperando para pagar o dobro, e existem tantos outros profissionais na minha cidade, por que isso está acontecendo? Existe uma carência nesse mercado. E eu não tenho como atender todo mundo, né? A não ser que outros profissionais com a mesma qualidade de entrega fizessem esse serviço. Foi onde eu pensei em criar um curso onde as pessoas pudessem trabalhar com o meu perfil de trabalho para atender esse público, um público específico, né? Tipo, ao invés dela esperar 30 dias para ter uma faxina do Um Diarista, ela pudesse, Humberto, você vai demorar 30 dias? Não, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. Uma pessoa que trabalha com esse método dessa forma. E que poderia ganhar esse valor também. Só que antes de eu criar o curso, eu pensei, falei, gente, esse negócio de curso não vai dar certo não. Porque quem que vai comprar um curso para aprender a limpar, né? Porque limpar é uma coisa que todo mundo limpa e tal. E aí eu pensei em montar uma terceirizada. Falei, bom, eu vou, em vez de eu criar o curso, eu vou montar uma equipe, vou treinar essa equipe e vou mandar para as casas, né? Com a minha forma de trabalhar, tudo bonitinho, que é uma coisa que as pessoas pediam, né? Quando eu falava que eu tinha uma fila de espera, a pessoa tinha que esperar 30 dias para fazer uma faxina, a pessoa, Humberto, minha casa não dá para esperar todo esse tempo. Não, minha casa está um caos, eu não posso esperar. Você não tem ninguém para te indicar com o teu perfil de trabalho, que trabalha assim como você? Eu falei, putz, não tem. Por que você não pensa, então, em treinar pessoas, indicar para quem não quer esperar? Fazendo um parênteses aí, quando ela diz assim, o seu perfil de trabalho, só explica o que é o seu perfil, quer dizer, o que era, o que você entendia, o que você fazia, que você achava que você se diferenciava das outras pessoas. Cristina, uma coisa muito básica, ouvir o cliente. Esse foi o diferencial do Um Diarista, ouvir o cliente. Por quê? Porque eu vendo um serviço. A minha limpeza é o meu produto, é isso que eu vendo, né? Então, se eu quero vender algo de qualidade, eu preciso ouvir o meu cliente, né? E esse foi o grande diferencial, ouvir o meu cliente e atender de acordo com as necessidades do meu cliente. Então, tipo, se eu for na sua casa, você tem um relacionamento com a sua casa, na sua casa você tem as suas preferências. Então, a minha prestação de serviço ela vai em cima disso, das suas necessidades, das suas prioridades, daquilo que mais te incomoda na sua casa. E isso, em contrapartida, respeitando a minha carga horária, né? Porque eu não vendo o serviço, eu vendo um pacote de horas de prestação de serviço, né? E aí eu comecei a entrar numa relação de equilíbrio. Eu atendo às suas expectativas, dentro das suas prioridades e necessidades,
e você respeita o meu valor e a minha carga horária. E deu super certo. E aí foi isso que eu comecei a passar para as pessoas. Desde como conversar com o cliente, né? Então, tipo, chega na casa do cliente, põe um sorriso no rosto, simpatia, educação, agradeça a confiança, porque é uma profissão de muita confiança. A pessoa, ela sai da sua casa, deixa a chave na sua mão e sai. E você fica dentro da casa da pessoa o dia inteiro. E quando você começou, quer dizer, para a gente poder entender um pouquinho, quais eram os seus desafios? Quer dizer, quando você estava, porque afinal de contas, né, Humberto, a gente precisa olhar isso um pouquinho maior, porque a gente está dentro do lar. Exatamente, da intimidade da pessoa. Não é um serviço que ela contratou para o carro, né, para consertar a esquadria, não. Você está entrando dentro da intimidade dela. Então, realmente, quando você diz isso, quer dizer, você entendeu e percebeu que quando ela se sentiu ouvida, ela tinha uma relação onde ela falava, poxa, ele está entendendo, ele vai entender o que eu quero. E quando você começou, quer dizer, até você entender isso, quais foram os seus desafios, assim? Você chegou e falou, e agora, como é que eu vou resolver isso? Olha, os desafios do início, meu Deus, o primeiro foi de quebrar o preconceito por ser um homem na faxina. Imagina. E esse foi o primeiro. Então, como eu cheguei em Floripa, e Floripa não é a minha cidade, então, tipo, ninguém me conhecia. Então, como que eu vou chegar numa cidade que ninguém me conhece, prestar um serviço que não é do gênero masculino? Como que eu vou conquistar essa confiança? Então, eu falei, bom, vou utilizar a internet ao meu favor, porque a internet ela vai me proporcionar visibilidade, né? Então, tipo, sei lá, 10 pessoas vão me ver, 50, 100, e uma vai me contratar. E eu preciso dar a oportunidade dessa uma. Até porque, só lembrando aqui, Humberto veio de um local um pouquinho menor, que é de Alta Floresta, do Mato Grosso. Dava aula lá, exatamente. Fez mestrado, exatamente, banho Cristina. De cultura, e aí ele falou, não, eu tenho um outro sonho, eu quero ir em busca disso. Exatamente. Já foi a primeira barreira, já é o primeiro paradigma. E aí agora, esse segundo aí que você está falando. Foi, eu dava aulas na Universidade Estadual do Mato Grosso, lá em Alta Floresta, no curso de agronomia. Eu me formei, 6 meses depois eu me tornei professor, aí dei aula 1 ano e meio, fui para o mestrado, me tornei mestre em agricultura tropical, voltei para a sala de aula. Legal, hein? E aí quando eu voltei para a sala de aula, eu falei, não é isso que faz o meu coração, sabe assim, vibrar. E eu sonhava em poder trabalhar por conta própria. Tipo, eu quero trabalhar para mim. Quer dizer, você queria empreender, né? Queria trabalhar para mim, porque eu sou dedicado, eu sou esforçado, eu sou comprometido. E isso, enquanto professor, eu não tinha o respaldo dos alunos de volta. E eu pensava, cara, eu não mereço isso. Não mereço. Então, o que eu penso? Se eu trabalhar para mim, o meu esforço, a minha dedicação, o meu compromisso, vai me retribuir. E aqui eu não estou sendo retribuído. E aí um dia eu estava varrendo a minha casa e lamentando da vida. Cara, como eu queria trabalhar por conta própria e ser valorizado pelo meu esforço. E aí, naquele momento, com a vassoura na mão, me veio esse insight, faxina. Recomeçar como um diarista. Então, fazer faxina não foi o que me restou, né? Não foi o meu fim, foi o meu início. E aí, então, eu comecei a estudar. Você não foi escolhido, você escolheu. Exatamente. Eu escolhi a prestação de serviço de limpeza. Então, isso me encheu de gás, me encheu de energia e eu comecei a olhar para todas essas dificuldades como desafios. Como é que eu posso vencer a barreira do preconceito? Como é que eu posso vencer a barreira da desvalorização? Como é que eu posso vencer todas essas barreiras que existem dentro dessa profissão? Porque eu sempre vi como um negócio. Então, quais as ferramentas que eu posso estar utilizando para isso? E eu fui usando, Cristina, e fui usando isso, aquilo, e fui vendo o que dava certo, e fui rompendo as barreiras do preconceito. Então, a de um homem fazer faxina, essa foi a que mais demorou. Porque o que tinha gente que pensava que eu era garoto de programa, meu Deus do céu, Cristina. Os maridos não deixavam as mulheres contratar. Essa é boa. Essa foi, que eu queria ouvir. Olha, os maridos não deixavam. Não, esse cara ele não faz faxina. Tá muito bonito pra mim fazer faxina aqui. Sai fora, eu não quero esse cara aqui não. Era bem isso mesmo, né? Porque a minha imagem, a minha figura não condiz com a figura de quem faz faxina, porque as pessoas rotulam a pessoa que limpa, né? Então tem que ter um certo perfil. Ó, você tem um perfil de faxineiro. Não, você não tem um perfil de faxineiro. Então você não pode ser faxineiro porque você não tem o perfil. Só que fazer faxina é uma prestação de serviço. É um serviço. Então,
independe de gênero, independe de cor, independe de sexualidade, porque é um serviço, é uma venda de um serviço. Sim, claro. Né? E eu tinha isso muito convicto, mas eu entendia que era um preconceito. E eu falei, bom, como é que eu posso vencer esse preconceito? Com diferencial, entregando qualidade, ouvindo o cliente, entregando as expectativas, as prioridades. E isso tudo foi me dando esse respeito. Então, eu fui conquistando o respeito do meu público e, com o passar do tempo, realmente eu comecei a ser visto como um profissional de limpeza, que era o meu objetivo. Que legal. E aí, tá, foi lá, não sei o quê, vamos pra faxina. Quando você chegou lá, me conta a sua primeira, que a gente nunca esquece. É verdade, é verdade. Eu pensei assim, bom, como eu quero me tornar um profissional de limpeza, eu já jogava pro universo assim, ó, me dá uns clientes exigentes aí. Eu queria aquele cliente chato, exigente de limpeza. Por quê? Porque é esse cliente que vai me moldar para ser um excelente profissional. Por quê? Eu vou atender clientes. Se eu consigo atender o cliente e atingir as expectativas do mais exigente, o resto é fichinha. Exatamente. O resto é fichinha. É porque o exigente, ele te melhora, ele te faz, quer dizer, querer ser melhor para atendê-lo, né? Aquele que não exige nada, você faz de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, mas não vai se esmerar tanto, não vai poder evoluir. Exatamente. E a minha intenção é a evolução, do reconhecimento como um profissional. E aí a minha cliente, primeira cliente, né, foi da publicação que eu fiz na internet. Aí o marido dela que viu e falou, olha, tem um cara aqui que faz faxina, viu um anúncio dele aqui. Nossa, verdade, nunca vi um homem que faz faxina. Pô, mas será? Aí eles ficaram discutindo assim, tipo, será? Contrato, não contrato? E aí, o que a gente faz? Aí eles... A internet ajudando... Vamos pagar pra ver. Vamos pagar pra ver, né? Aí entrou em contato comigo, porque, tipo assim, eles estavam tão frustrados com a prestação de serviço, que, tipo assim, vamos pagar, vamos ver qual é, né? E ela falou, oi, tudo bem, o preço, tal. E ela falou assim, porque eu sou exigente. Eu falei, eita, mas já? Pedi, já chegou? Foi rápido assim, né? Aí cheguei na casa da pessoa, um caos. Sério? Eu fiquei imaginando, poxa, a pessoa é exigente. Pessoa exigente, então eu vou chegar na casa dela, vai ser aquela coisa impecável, aquela, sabe assim, organização, as coisas no lugar, tudo brilhando. Falei, meu Deus, eu vou passar apurado. Aí eu cheguei na casa da pessoa, caos na terra. Eu falei, gente, cadê a pessoa exigente? Onde? Aonde que está essa exigência? Essa exigência está no quê? Né? Tá, beleza, fiz um faxinão lá. E aí, dessa cliente, eu comecei a ser indicado para outras pessoas. Tipo, ó, veio um cara que fazia faxina, marido dela, foi pro serviço. Ou, tem um cara que limpa a minha casa e minha esposa adorou. O quê? Um homem que limpa a sua casa? Pois é. Passa o contato dele aí. Aí foi indo. E eu fui conseguindo quebrar esse preconceito, sempre ouvindo o cliente. Então, isso que me ajudou muito, né? Ouvir o cliente. Só que aí chegou um momento que eu comecei a me desanimar. Eu comecei a me desanimar. Tipo, eu entrei com o gás todo, pá. Só que chegou uma hora que eu comecei a ficar, assim, muito desanimado. Por que eu comecei a perceber? Que eu estava proporcionando qualidade de vida, né? Ouvindo o cliente, atingindo as expectativas, fazendo o cliente ficar satisfeito com o meu trabalho. Só que o que eu percebi? Que eu estava proporcionando essa qualidade de vida, só que eu estava perdendo a minha. Por que eu estava perdendo a minha qualidade de vida? Justamente por conta desse conceito que existe no Brasil, de que a pessoa que vai limpar a sua casa, ela tem que ter hora para entrar, mas não pode ter hora para sair. Ela tem que entregar tudo, fazer tudo. Então, tipo, fazer tudo que você quiser, fazer tudo que você pedir, todas as coisas, e a pessoa tem que dar conta. Então, eu entrei com essa cabeça, porque eu trocava ideia com outros profissionais dessa área e o conceito era esse, tem que dar conta. E esse ter que dar conta foi o que chegou no momento que eu falei, não estou mais feliz, não estou conseguindo ficar mais realizado. É bem esse caminho que eu queria ter tomado. Porque, nossa, esse negócio de ter que dar conta de tudo está fazendo eu chegar 9 horas da noite em casa. Eu não estou conseguindo descansar, tipo, uma noite de sono para fazer uma faxina no outro dia, não está sendo suficiente, estou acordando cansado. Não era o que eu esperava. Eu esperava o reconhecimento, eu esperava a valorização, só que, tipo, eu vi que quanto mais eu queria entregar, mais eu era...
não queria utilizar a palavra explorado, mas o cliente ele se tornava abusivo. Mas por quê? Porque eu não me posicionava. Porque até então eu não acreditava que isso era possível, que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que me valorizar. Eu ainda estava muito naquela posição de escravo mesmo, de entrar na casa de uma pessoa e ser um objeto ali. Tipo, ó, quero isso, faz aqui, faz lá, faz aqui, faz lá, faz isso, e cuida da criança, e guarda compra, e dobra a roupa, e faz comida, e passa roupa. E aquela cobrança de ter que entregar, de ter que dar conta de tudo para poder conquistar o cliente, agradar o cliente. Só que o preço que eu pagava era a minha saúde indo pro ralo, junto com a sujeira, né? Muito cansado, né? A autoestima, um cansaço. Então isso falei, poxa, mas é o que eu gosto de fazer. É uma prestação de serviço que proporciona qualidade de vida e é gostoso ver a satisfação do cliente. Até que um dia eu fui limpar a casa de uma pessoa. Meu Deus, aquilo foi uma aula, tá? É? Chegou a exigente real oficial. Aí chegou esse dia da cliente real oficial. Pediu, mandou em dobro. Mandou em dobro, né? Aí foi uma indicando para outra, né? Era um condomínio de casas, aí era uma casa colada na outra. Comecei dessa, que indicou para essa, que eu fui para essa. E quando eu entrei na casa dela, ela só me contratou porque ela tinha quebrado o pé. Ela torceu o pé na escada dela, quebrou e ela não tinha escada, ela não tinha como subir na escada para limpar em cima das coisas e tal. E aí ela viu que a vizinha tinha me contratado, perguntou, e aí, como é que é a limpeza desse cara aí? Ele é bom? Aí, pessoal, olha, ele é esforçado. Assim, bom, né? Ele tá tentando. Ele tá tentando. Ele é esforçado. Porque eu tinha uma visão muito grosseira de uma limpeza. Por quê? Porque a gente acha que limpar a casa do cliente é a mesma coisa que limpar a nossa casa, e não é. Porque eu tenho um olhar para a minha casa. Eu tenho as minhas prioridades dentro da minha casa. O cliente tem as deles. Então, às vezes, um cantinho, para mim, era banal. Só que para o cliente, era uma prioridade. E eu limpava a casa dos clientes muito como se eu estivesse limpando a minha casa. Só que aí eu dou prioridade daquilo que eu acho. E o cliente não, ele tem as prioridades deles e tal. Então, ela falou isso para essa cliente, ele é esforçado. Aí, fui lá fazer a faxina. E aí, quando eu abri a porta da casa dela, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Por quê? Tá mais limpa que as casas que eu limpo. Ou seja, eu entrei numa casa que já está limpa, que, ao meu ver, está até quase que melhor do que aquilo que Quase eu não, real. Real. E ela quer que eu limpe a casa E ela dela. quer que eu limpe a casa dela. Esse foi o desafio que você pediu. Foi o desafio que eu pedi. E eu falei, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? Porque eu olhava o piso, era um porcelanato acetinado branco, impecável. Os vidros, top. Uma organização exímia. Eu falei, Senhor, me ajuda. Porque como que eu vou conquistar essa cliente, né? Aí tá, cheguei para ela, perguntei se ela tinha alguma prioridade, né? O que poderia estar mais encardido na casa dela, para eu priorizar. Ela falou assim, nada na minha casa está encardido. Aí eu já, tipo assim, né? Já comecei mal no atendimento. Já levei uma rabanada no atendimento, né? Tá, a gente conversou, é uma casa de 2 pisos, né? Comecei de cima para baixo, tal, beleza, finalizei a faxina. Eu falei, essa aqui eu perdi. Essa não me chama mais. Porque eu passava o pano no piso, o pano não saía sujo, Cristina. Sabe que é você passar um pano branco e você pegar o pano, olhar assim, e não tem aquelas riscas preta de sujeira? Não tinha. Falei, ferrou, não sei, não tô vendo sujeira. Falei, essa aqui eu perdi, essa aqui não me chama mais não. Aí tá, terminei a faxina e tal, e ela perguntou, você tem vaga para daqui 15 dias? Aí eu, olha, até que não foi tão ruim assim, né? Tenho, agendei para dali 15 dias. Quando eu cheguei na próxima quinzena, que eu abri a porta, o arsenal estava montado. Porque ela estava com o pé engessado, sentadinha numa banqueta de plástico, e na lateral dela, assim, dos 2 lados, balde, pano, rodo, produtos. Ela preparou tudo. As suas armas. Exatamente. Ela queria que você usasse lá. Aí ela falou bem assim, Humberto, pode entrar, tal. Ó, Humberto. E ela era super carismática, né? Ela mesma falava que ela era doida da limpeza. Eu falava, é isso mesmo. Ela falou assim, Humberto, hoje eu vou te ensinar como eu quero que você limpe a minha casa. Falei, eita, é isso que eu quero. Vamos pra cima. E ela começou, aqui, ali, lá. E ela começou a levar o meu olhar para uma limpeza extremamente minuciosa. Era um olhar que eu ainda não tinha tido.
Olha que interessante, quer dizer, a exigência dela trouxe para o Humberto um olhar do que é realmente a limpeza de uma pessoa exigente. Exatamente. E aí elevou o seu padrão. Nossa, e fez lá em você cima. mudar o seu conceito. Exato, porque ela me apresentou técnicas e formas de limpar e olhares que eu comecei a achar aquilo sensacional e comecei a aplicar na casa de outros clientes, que não são tão exigentes assim com a limpeza. Só que isso se tornou um diferencial, então esses outros clientes começaram a ficar surpresos. Tipo, meu Deus, olha a limpeza desse cara. É um padrão já... Nossa, ele limpou esse cantinho, né? Nossa, ele olhou para aquilo, ele limpou isso, olha o brilho e tal. Nossa, que rápido. Então eu comecei a quebrar esse preconceito de ser um homem na faxina, entregando qualidade. E aí foi essa pessoa que virou uma chave muito importante para mim. Dona Lucia, ó, beijo para você. Eu falei um dia assim para ela, né? Poxa, Dona Lucia, quem dera, né? Se todo cliente fosse assim, igual a senhora, com uma casa organizada, né? Mais mantida, que aí eu não precisaria sair tão tarde das casas, né? Aí ela perguntou assim, mas você sai muito tarde da casa das pessoas? Eu falei, olha, dependendo da casa da pessoa, eu saio, sei lá, 8 horas da noite. Ela, mas por que você sai esse horário? Ué, até eu limpar a casa toda. Aí ela perguntou assim pra mim, Humberto, e quem disse que você tem que dar conta de tudo? Aí eu, não, porque tipo, diarista tem que dar conta de tudo. Aí a cliente tá me falando que eu não tenho que dar conta de tudo, né? Aí eu falei, sério que não? Ela, você é responsável pela pessoa, como é que ela falou? Você tem culpa se a pessoa deixou a casa dela 1 ano sem limpar? Aí eu, não, né? O tamanho da casa da pessoa é de responsabilidade sua, a quantidade de vidro, o tempo que a pessoa ficou sem limpar, o tamanho. Falei, não, ela... E aí você entendeu então, que precisava profissionalizar os horários de trabalho. Eu precisava. Né? Trazer um critério onde você houvesse a remuneração condizente com as horas trabalhadas. Exatamente. Então você entendeu, quer dizer, que precisava haver uma profissionalização e uma organização entre horários de trabalho e pagamento sobre o seu serviço. Exatamente, eu comecei a partir disso, eu fui buscar como que é a prestação de serviço em países que valorizam a limpeza. Então eu comecei a trocar ideias e assistir até mesmo vídeo de pessoas que moram nos Estados Unidos, Portugal e demais países da Europa, como que é a prestação de serviço lá. Né? Porque se lá é valorizado aqui no Brasil não é, então como que funciona onde é valorizado? E nesses países e tal, eles vendem a hora, né? São horas trabalhadas. E lá eles vendem 2 horas, 3 horas, 4 horas, eles vendem poucas horas. Falei, bom, aí eu escolhi uma carga horária para mim. Onde você entendia que seria a quantidade de horas honesta para que você precisasse estar ali para solucionar a limpeza necessária para aquele local. É óbvio, porque se está muito sujo, você vai precisar de mais horas, então tem que ser paga mais horas. Não pode os bons pagar pelos maus. E você, no caso... Exatamente, foi isso que me valorizou. Só que aí no início, quando eu decidi tomar essa atitude de vender horas, eu falei, bom, o meu colega de profissão, que não entende isso, ele vai ficar até 9 horas da noite. Eu não vou ficar até 9 horas da noite. Então, tipo, como que eu vou conquistar esse espaço, sendo que o meu colega, ele trabalha mais do que eu? Né? Então, como que eu vou conquistar clientes, sendo que tem um público que vai trabalhar mais do que eu? Eu falei, eu preciso ganhar no rendimento. Ou seja, entregar mais limpeza em menos tempo, sem ter aquela culpa de dar conta de tudo, mas sim colocar rendimento na minha limpeza. Então, eu fui estudar técnicas de limpeza e dali procurar técnicas de limpeza na internet. E aí o que eu achava? Misturinha. E mistura água sanitária com vinagre, com bicarbonato, com amaciante. Eu falava, cara, isso não vai me dar rendimento não, né? E eu comecei a fazer essa busca de produtos e materiais, assistia muitos vídeos, ia em blogs de faxina, dentro do mercado de faxina. Tipo, o que o mercado de faxina produz de conteúdo, né, para essa profissão? E eu não achei absolutamente nada que eu me sentisse profissionalizado. Eu falei, putz, eu
vou ter que descobrir Para por que você conta pudesse própria. exatamente entender o que você precisaria fazer. Exatamente, para colocar rendimento na minha limpeza. Eu não achei nada. Eu falei, bom, vou ter que descobrir por conta própria, né? Então eu fui aprendendo, compartilhando as minhas limpezas. As pessoas iam compartilhando dicas comigo e eu ia memorizando. Pô, isso aqui fez eu ganhar tempo? Nossa, essa técnica aqui fez eu ganhar tempo. Esse produto fez eu ganhar tempo, esse material fez eu ganhar tempo. Né? Isso aqui fez eu entregar mais qualidade. Então tudo que me dava rendimento, eu ia montando o meu método de trabalho. Né? Só que tipo assim, com produtos de supermercado. Água sanitária, lã de aço, né, detergente, o desengordurante, tudo com produtos de supermercado. Só que mesmo assim eu não me sentia valorizado por esses produtos. Real, eu não me sentia. Né? Por quê? Não, na grande maioria, não são produtos que entregam solução. Não são. São produtos que me exploram. São produtos que exploram o profissional de limpeza. Você use muito o seu lado braçal, né, seu esforço físico, para que tenha o resultado esperado, dentro do padrão. Exatamente isso, Cristina. São produtos que eles colocam a gente para fazer força. Né? E não é justo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que limpa, eu tenho que fazer força, eu tenho que ficar corcunda, eu tenho que... Entendeu? Não é justo. Olha o que eu proporciono. Eu preciso ser valorizado. Então, eu vi que no mercado não tem... até então, né, baseado nos produtos de supermercado, eu não me sentia valorizado pelos produtos. Né? Não me sentia. Porque, por exemplo, eu tenho 1,80 m. Os clientes têm os produtos e materiais convencionais em suas casas, vassoura e rodo, que tem o cabo de aproximadamente 1,20 m. Então, eu fiquei anos faxinando assim. Os acessórios, olha a importância dos acessórios de acordo com a estatura da pessoa. Exatamente. Olha. Exatamente. Então eu fiquei muitos anos naquela posição. Então hoje eu faço fisioterapia. Porque eu fiquei anos fazendo faxina assim, passando pano assim, Quer dizer, olha aí, esfregando gente, com vassoura. A valorização do profissional, né, que as empresas hoje realmente acreditam, e o que eu estou vendo até pela gente, pela Bellinzone também, procurando entender um pouquinho esse mercado, mas aquele também que trabalha produzindo os acessórios, perceber exatamente não só aquilo que já tem, mas aquilo que é ouvir o que esse mercado está precisando, para atender as necessidades e fazer com que ele tenha menos esforço físico também. Exato. Qualidade de vida. Se eu proporciono qualidade de vida com a minha prestação de serviço, o mínimo é que isso me retribua, que eu tenha qualidade de vida para entregar esse serviço, né? E hoje essa ainda não é uma realidade. Eu conquistei essa realidade para mim, mas não é uma realidade generalizada, né? As pessoas entregam qualidade de vida, só que perdem a sua qualidade de vida. Então eu comecei a perceber isso, né? E comecei a procurar mesmo produtos e materiais profissionais e trazer para mim, porque eu sou um profissional, eu sei o valor do meu trabalho e eu sei o meu valor como pessoa. Isso não me valoriza. Então eu falei, eu não vou ficar esperando as empresas produzir alguma coisa para mim. Eu vou ver o que já existe dentro da indústria profissional e o que dá para adaptar para mim e trazer para a minha profissão. Fui conhecendo e quando comecei a adquirir alguns produtos e materiais, porque eu comecei a ter visibilidade na internet. E as empresas começaram a ver que eu estava caminhando para esse lado profissional e começaram a mandar, enviar produtos e materiais para eu testar, que já existiam antes de eu começar a fazer as faxinas. Só que não era direcionado para a faxina, mas para o institucional. Era tudo para o setor institucional. Eu falava, gente, por que isso não está nas nossas mãos? Né? Porque nós prestamos um tipo de serviço e tal. Só que como eu comecei a fazer esse caminho... Isso até que é mais exigente, porque quando você está na casa da pessoa, você precisa realmente ter equipamentos de limpeza, não que no ambiente corporativo não precise, mas... é dentro da casa da pessoa. É dentro da casa da pessoa. Ou seja, a necessidade talvez seja até... é maior, é bem maior, porque o nível de exigência com a limpeza residencial é maior, cara. Nossa, é maior que no hospital, é maior que em qualquer lugar. É um ambiente onde a pessoa vive, né? Exatamente, a pessoa está reparando na casa dela. Então, tipo, se você for internada num hospital, o vidro está embaçado, você não vai se incomodar com o vidro embaçado, né? Porém, se eu limpei a sua casa, você sentou no sofá, o vidro está embaçado, vai te incomodar, né? Você entrou no shopping, numa loja, você viu uma sujeirinha no cantinho, não é uma coisa que vai te incomodar. Na sua casa, você sentou no sofá, você viu aquele cantinho sujo, vai te incomodar. Então, é uma exigência maior, né?
E a gente não tem esse respaldo para atingir essas expectativas. Então a gente tem que improvisar, improvisa isso, improvisa, né? E aí a saúde da gente vai baixando. E ainda tem a questão da desvalorização. Essa visão sobre o profissional que limpa ainda como um serviçal, ainda como um escravo, né? Tipo, eu contratei uma pessoa, do qual essa pessoa ela tem que fazer tudo o que eu quero, porque ela é faxineira, tem que fazer tudo o que eu quero. Então, tipo, não existe esse respeito, né? Tipo, eu vou te contratar e vou te enxergar como um profissional. Ou seja, o que eu quero dizer é que existe a demanda, existe a pessoa que precisa de um serviço bem feito. Sim, existe. Essa é que eu acho que é a grande sacada para o teu público. Exatamente, de acreditar que existe. Porque o que acontece, como a limpeza ela é completamente desvalorizada, então ninguém olha para a limpeza, ninguém não, né? A maioria não olha para a limpeza como uma oportunidade, mas sim como o que me restou, o que me sobrou. Vou fazer faxina porque, como é o que me restou, então eu vou me submeter a uma faxina. Então as pessoas ainda olham a faxina como isso, eu vou me submeter a fazer uma faxina. Por quê? Eu vou me deparar com a desvalorização. Então o público que acaba entrando na faxina para limpar, ele está ali pelo dinheiro, ou seja, pela necessidade. Então a pessoa que vai entrar na sua casa pelo dinheiro, né? E não pelo serviço. E eu entrei pelo serviço, pela prestação de serviço. Só que o que eu encontrei? Essa desvalorização. Aí eu busquei, né, fugir dessa desvalorização. E a forma que eu encontrei foi empreendendo, né? Que foi uma coisa que eu já fiz desde o início, mas eu não sabia empreender na faxina. Tive que aprender tudo na prática. Então, quando eu entendi, né, que eu preciso ser um empreendedor na faxina para eu conquistar valor, para eu conquistar reconhecimento, nossa, cara, eu voei. Por quê? Porque eu vendo. Eu sou um vendedor. Eu vendo qualidade de vida, eu vendo glamour, eu vendo lixo. Você conseguiu mostrar, exatamente, vender, que você ia trazer para ela aquilo que ela gostaria de ter na casa dela. Exatamente. Então, eu me tornei um vendedor de qualidade de vida, né? E isso me mostrou para esse perfil de cliente, que falava assim, eu preciso desse cara na minha casa. Tipo, eu consegui quebrar aquele preconceito de que, homem não limpa bem não, hein? Por que eu vou contratar um homem? Homem não faz uma boa limpeza. Não compensa eu contratar um homem, sendo que homem não limpa bem. Ou senão, esse cara ele não tem o perfil de uma pessoa que limpa, né? Um cara novo, estudado, esse cara não é faxineiro não. Então, tem algum outro serviço que ele vende aí. Então, com o empreendedorismo, eu consegui atrair o público que valoriza a limpeza, né? E aí, com isso, eu fui agregando valor na minha empresa, que sou eu. Então, aquilo que eu fui descobrindo que as indústrias vendem para o institucional, que dá para se adaptar no residencial, eu comecei a adquirir. E aí foi onde eu comecei a conquistar qualidade de vida para mim. Eu atingi a minha meta, que era o quê? Eu não vou sair do Brasil para ter qualidade de vida como faxineiro, porque não é justo. Não é justo eu ter que aceitar a desvalorização porque eu estou no Brasil fazendo faxina. Não é justo. Eu não tenho que sair do Brasil, eu não tenho que fazer faxina na Europa, eu não tenho que fazer faxina nos Estados Unidos, eu não tenho que fazer faxina em qualquer lugar do mundo, porque lá é valorizado e aqui não é. E se aqui não é, eu tenho que aceitar a realidade. Não, eu não vou aceitar e eu vou ser reconhecido, valorizado e ganhar bem como diarista aqui no Brasil. E eu entrei com esse foco. E quando eu conquistei isso, falei, tá vendo? É possível, mas precisa ter um outro posicionamento. E aí foi onde eu pensei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né? De que não é simplesmente limpar melhor, é você vender. Só que para você vender, você tem que vender uma coisa boa, você tem que vender um serviço bom, você tem que vender uma experiência. Nós vendemos experiência, né? Então eu falo assim que a gente não vende limpeza. Eu sou diarista, mas o serviço que eu faço não é limpar, né? Porque a limpeza, ela é o processo para chegar naquilo que eu realmente vendo, que é satisfação, qualidade de vida, conforto, bem-estar, tempo para o meu cliente, né? Porque se eu entro dentro de uma casa da pessoa é porque ela precisa de mim. E por que ela precisa de mim? Porque ela não tem tempo de fazer, ela não gosta de fazer, ela não sabe fazer, então ela terceiriza. E quando eu conquistei essa fila de espera, com o valor dobrado da média, R$300, falei, cara, os meus colegas de profissão, eles precisam ir por esse caminho. Porque se eles for por esse caminho, que é do empreendedorismo na faxina, elas vão sair dessa exploração, elas vão conquistar reconhecimento e vão ter qualidade de vida.
E está acontecendo isso? Está acontecendo. Graças a Deus está acontecendo. Foi um outro tabu que eu tive que quebrar também, né? Porque, tipo, depois que eu venci aqueles 2 primeiros que eu te falei, quando eu criei esse método mundialista, que é uma coisa que não existia algo que direcionasse a ser um empreendedor na faxina. Então, quando eu criei isso, veio o preconceito. Veio o preconceito. É mesmo? E um preconceito da própria classe. Porque eu pensei, bom, é algo inovador, é algo que vai fazer essa pessoa sair da desvalorização, porém uma parte da própria classe não se tornou uma incentivadora, justamente por conta que está enraizado dentro dela aquele pensamento ainda escravocrata. Não, mas ele está vendendo um curso de limpeza, mas limpar qualquer um limpa. Não, esse valor que ele fala que é possível alcançar, não é possível. Entendeu? Então eu debati com isso. Aí ficou essa briga. Fala, gente, não, é possível sim, não, Humberto. Quer dizer, nem eles nem elas acreditavam que elas poderiam ser capazes disso. Exatamente. Então, inicialmente, esse público não acreditou nessa possibilidade. E aí quando eu falava, não, gente, e quanto que é? Né? O quê? Tudo isso para me ensinar uma coisa que eu já sei fazer? O quê? Você acha que eu ganho quanto para pagar esse valor? Então foi uma resistência muito grande, né? Mas eu sempre acreditando nisso, né? No potencial das pessoas. Então, eu não olho para, por exemplo, o profissional de limpeza como um coitado por ele estar limpando. Eu olho para ele como um potencial, como uma pessoa extremamente capaz, né? Então, por exemplo, eu olho uma pessoa ali limpando, o que eu vejo? Uma pessoa capaz de ganhar o dobro que ela está ganhando. Eu olho para ela como uma pessoa capaz de conquistar valor, qualidade de vida. Eu olho para ela como uma pessoa capaz, né? Então, por isso que não é de graça, por isso que tem um preço. Porque a minha história, o meu método de trabalho, ele tem um valor, né? E ele transmite esse valor para a pessoa que compra e coloca em prática. Porque dentro dele, eu ensino esse passo a passo para ela se tornar uma diarista empreendedora. Não é sobre limpar, é sobre se posicionar. E quando ela muda a forma de se posicionar e começa a se posicionar como a dona da própria empresa, é onde ela conquista. Elas começaram a enxergar aonde elas estavam se permitindo se colocar. Então, quando ela entende, tipo, peraí, eu não preciso estar aqui, eu não mereço passar por isso. Cara, olha o que eu sou capaz de conquistar. E elas começam a olhar para frente, olhar para cima, né? A autoestima começa a subir, começa a se empoderar. Elas começam a conquistar. Ela já começa a chegar com uma outra postura. Uma outra postura. Mais vestida, arrumada. Exatamente, cabelo, exatamente. Né? Porque ela é a dona da empresa. Ela é uma pessoa autônoma, então ela não tem patrão, ela não tem patroa, porque ela é uma empresa que presta serviço de limpeza. Ela é autônoma. Quando que um autônomo tem patrão? Nunca, né? Então ela é uma prestadora de serviço de limpeza. Então elas tomam posse disso e aí começam a executar todo o passo a passo que eu ensino. Que eu já começo falando sobre o que é ser diarista, né? E o posicionamento perante uma prestadora de serviço. E elas vão tomando posse disso, vão se empoderando e aí vão conquistando o quê? Autoestima, valor, reconhecimento e o valor financeiro também. Então, era uma pessoa que antes se via como uma coitadinha mesmo, porque fazia faxina. E aí quando ela enxerga o potencial dela e o valor do trabalho dela e começa a trabalhar em cima disso com o empreendedorismo, ela começa a conquistar valores e uma força interna que ela não sabia que era capaz. Não sabia. Pois é, Humberto, e não é à toa que a gente hoje olha para você e se identifica com a sua postura de trabalho, porque a Bellinzone, ela é também uma empresa que não vende produto químico, ela é uma empresa que ela vende solução, porque nós estamos muito atentos a todos os lançamentos de revestimentos que o mercado vem trazendo. Então você olha, são produtos cimentícios diferentes, porcelanatos cada vez mais sofisticados ou com diferenciação de revestimento, de texturas. São churrasqueiras gourmets à base de inox, enfim, uma série de revestimentos que vão para quem? Para a casa do cliente. E aí, o que acontece? Quando chega lá, Humberto, a equipe, diaristas, elas encontram esses revestimentos e fazem assim, e agora? O que eu vou fazer para limpar isso aqui? Então, a Bellinzone, que tem produtos para uma gama enorme de revestimentos, mármores, granitos, porcelanatos, cimentício, encontra dentro do perfil do Humberto
com esse conteúdo inovador que ele trouxe para o mercado, uma oportunidade de trazer uma solução não só para a diarista, para melhorar o resultado dela, agregar valor ao serviço dela, e a dona da casa ou do local onde vai ser limpo estar mais satisfeita, porque ela também traz esse material, traz um quartzo, né? Traz uma série de investimentos. E aí, como é que ela faz para manter depois? E aí ela, junto com a diarista, junto com o curso, com esse conteúdo que o Humberto está lançando, ela encontra respaldo e fica todo mundo mais feliz. E aí, Humberto, isso que eu queria ouvir também de você. Hoje, você tem encontrado materiais cada vez diferentes hoje daquilo que é o normal, né? Então, você acredita que hoje, com produtos diferenciados, independente de ser Bellinzone, de outras empresas ou de acessórios, é também uma maneira que a prestadora de serviço, que a diarista pode, para agregar valor ao serviço dela? Cristina, a gente precisa dessas informações. Tipo assim, o nosso mercado precisa dessas informações. Por quê? Eu já danifiquei muitas superfícies quando comecei na faxina, porque eu não encontrei essas informações, né? Então, eu já risquei superfícies, eu já manchei superfícies, né? Tudo por falta de noção mesmo. Mas aonde eu vou encontrar essa noção? Eu não achei uma cartilha que falasse, olha, essa aqui é para você, diarista, como cuidar dos revestimentos. Não achei, né? Então, muitas vezes eu chego na casa do cliente e falo, que é isso? Como que limpa isso? Ah, tem uma mancha aqui. Será que o lado verde da esponja tira? Aí eu piorava a situação, né? Ah, esse produto aqui, acho que esse produto aqui pode tirar. Manchava, né? Justamente por conta dessa falta de informação. Então, a gente precisa muito dessa informação. Porque, igual você falou, os revestimentos, eles vêm inovando a cada dia. Os revestimentos, por exemplo, com essa questão de você poder criar um revestimento, né? Tipo, os quartzo. E são várias cores, né? Modelos, enfim. E eu chego na casa de uma pessoa, o que é isso? Eu sei o que é uma madeira. Ah, isso aqui eu sei que é madeira, né? Agora, e isso aqui, será que isso é um quartzo, isso é um granito, isso é um mármore? O que é isso? E às vezes nem a dona sabe. Às vezes nem a dona sabe. Porque, não sei, o arquiteto colocou aqui, eu não sei, eu acho que é... E aí, imagina, exatamente. Se eu não sei nem o que é, como é que eu vou fazer para manter isso? E aí, quando a gente tem essa informação, para o cliente, cara, é um sossego. Tipo, ó, eu vou contratar o Humberto, porque o Humberto, ele sabe cuidar da superfície. Ele sabe identificar a superfície e ele sabe como cuidar daquela superfície. E ele sabe qual o serviço que deve ser feito para recuperar aquela superfície. Ele pode não saber fazer, mas ele pode indicar o profissional que executa aquele serviço. Por exemplo, eu não faço restauração, mas eu identifiquei aquela mancha. Cara, aqui vai um polimento. Vou te indicar fulano que faz polimento, né? Então, tipo, é muito mais importante eu saber o que não fazer do que fazer, né? Então, tipo, eu cheguei aqui nessa situação, identificar aquela situação e falar para o cliente, essa é a solução. Sou capaz de executar ou não sou, porque é um outro profissional que executa, mas piorar aquela situação, ou manchar, ou riscar, eu não vou. Então, com essa informação, a gente se profissionaliza cada vez mais, a gente entrega cada vez mais qualidade para o nosso cliente, né? A gente entrega cada vez mais segurança, porque o cliente ele fica assim, tranquilo, tipo, não vai manchar, não vai quebrar, não vai riscar, porque realmente é um profissional. Então, eu quero cada vez mais absorver todo esse conhecimento e colocar dentro do meu curso para disseminar esse profissionalismo para a nossa profissão, para cada vez mais a gente chegar com conhecimento, com produto, com material, né, e poder proporcionar para o mercado uma melhor prestação de serviço. Bom, com isso tudo ficou, tenho certeza, muito mais claro a importância do que é o conteúdo da Diarista. O que o Humberto vem trazendo, vem procurando aprender e com muita dedicação colocar isso num curso para você. E a Bellinzone tem muito, muito orgulho em poder estar aqui hoje compartilhando dessa história, podendo ter valores próximos àquilo que a gente precisa. Então, muito obrigada e até a próxima.